Bom dia a todos, nós somos o grupo Game Dust e estaremos apresentando nosso jogo Repose de Sim. O nosso público-alvo eles são jovens de 20 a 30 anos de idade, nessa faixa, e eles são jogadores que eles costumam jogar jogos mobile e costumam jogar também puzzles, jogos de puzzle. Esses são jovens que eles têm muito interesse em procurar mais sobre o nosso tema, que é o nosso tema depressão. E eles são jogadores que gostam muito como eles têm muito acesso sobre o celular deles, então passam muito tempo no celular, então eles jogam muito jogos mobile no celular deles. Já o nosso público secundário, ele já é um pouco diferente. Eles são adultos mais experientes e jogadores casuais. Eles têm uma faixa de idade mais de 40 a 55 anos e não são tão ligados ao tema e consomem jogos mobile somente de vez em quando. Bom, o nosso jogo ele busca trazer uma experiência comovente e informativa sobre um transtorno depressivo. Ou seja, a gente vê na visão de uma pessoa que passa por depressão o que ela faz no dia a dia dela e como isso é visto aos olhos dela. Então, o que acontece é como isso interfere no dia a dia dela, né? Uma pessoa que tem depressão. O objetivo do nosso jogo, ele é primeiramente divertir, no sentido de entreter a pessoa, né, ligar ela ao nosso jogo, imergir ela em questão de estabelecer essa ponte entre o nosso jogador e o personagem do jogo, né, que sofre com depressão. Também mostrar o quão importante é procurar uma ajuda psicológica para quem ainda sofre com esse problema, para quem tem esse problema da depressão, e mostrar para quem que é feito o nosso jogo, né? Quem é o público a quem é destinado esse jogo, que são justamente as pessoas que precisam, justamente as pessoas que precisam entender mais sobre o tema, querem entender mais como a depressão funciona, o que causa, e geralmente que precisam dessa ajuda. A nossa história, ela se passa com um personagem que a todo momento tendo que, tem que seguir o mesmo caminho do que os pais dele seguiu, né? É um personagem que não consegue se expressar direito, não consegue dizer quais são as opiniões dele e o que sente. É um personagem que ele acaba gerando esse perfil antissocial e esse isolamento. E com isso, a depressão acaba surgindo, interferindo no dia a dia da nossa personagem. A nossa direção de arte é uma estilização doodle, cartoon, que tem esse contraste entre um tema que é delicado, né, que é o da depressão, com uma arte mais contraída, que é uma arte mais humorada. Então, o tema ele é um pouco delicado, um pouco mais pesado, mas a nossa arte ela consegue deixar um pouco mais leve, um pouco mais fácil de ser entendido e não deixando muito na cara do jogador que a gente está falando sobre um tema que é muito difícil, um tema muito pesado. Então, isso acaba ajudando um pouco. E também a nossa paleta de cores, que é desaturada, com cores mais neutras, que ajudam a transmitir o clima do jogo. O nosso protagonista, ele se chama Chris, é um personagem que é propositalmente andrógeno, e ele é um jovem adulto, justamente para caber no nosso público-alvo, e as suas expressões elas são mais neutras, né? São expressões que não tem muito, não tem muito uma opinião formada. É exatamente uma sensação de que é uma coisa mais perdida, uma coisa mais está ok, mas não, a verdade não está. E é um personagem que ele é andrógeno porque que a gente quer que o público ele ele possa ser atingido em maior escala. Então a gente quer que porque todas as pessoas podem sofrer com a depressão, então a gente acabou seguindo esse caminho. Bom, sobre a nossa ambientação, o nosso jogo ele se passa em 4 cômodos, né? Um se passa no quarto do personagem, né? Do Chris. Um se passa na sala de estar, na cozinha. O outro se passa na sala da faculdade, onde a nosso personagem estuda.
e no escritório e barra trabalho, que é onde ela também passa parte do tempo. Nosso design de som, ele é voltado para uma música mais suave e que busca transmitir o que o personagem sente, né? Que é aquela situação mais que a mente tá meio agitada, está meio abalada, né? Então é uma coisa mais lenta, mais tensa, mais aquele senso de urgência que fica escondido e aquela satisfação e entretenimento que gera após realizar uma ação ou algum minigame que nós temos no nosso jogo. E também transmitir a experiência de navegação pelo menu, que é o nosso feedback sonoro, que é muito importante, e auxiliar na aprendizagem do jogador, que é o modo como a gente vai passar a mensagem através das músicas que colocamos também, que é uma parte importante. Sobre as nossas mecânicas e gameplay, o nosso jogo ele é bem simples em questão de mecânicas, ele tem uma série de minigames que são espalhados pelos cômodos, e eles influenciam uma barra chamada, que nós acabamos nomeando de barra de mood, que é uma barra de temperamento que afeta a dificuldade do jogo e acaba também. é, Quanto menos você tem, o jogo vai ficando mais desaturado, as coisas vão ficando mais cinzentadas e o jogo vai ficando um pouco mais difícil, né? O gerenciamento do tempo que você tem nas tarefas também influenciam, porque a gente tem um sistema de tempo para realizar a cada tarefa do dia a dia, e isso acaba interferindo também no temperamento do personagem, caso você não realize no tempo suficiente. Bom, nossa primeira mecânica importante aqui, que além da barra de mod, é os nossos minigames, é uma parte fundamental do nosso jogo, e é uma parte, os nossos minigames, eles ficam espalhados pelos cômodos, como eu tinha dito, e eles afetam as escolhas baseado nas escolhas que você faz. Eles são afetados pelas escolhas que você faz. Então, ou seja, se você escolhe realizar um minigame ou não, isso vai interferir na progressão do jogo. E com isso, o visual do jogo ele reage com o temperamento do personagem por causa da escolha que você fez. E isso interfere na dificuldade e vai gerando outras consequências em eventos também. Bom, esse é o nosso primeiro minigame. É um minigame que você tem que memorizar uma imagem que aparece e desenhar ela logo em seguida. Bom, o nosso segundo minigame, você deve acordar o personagem. Nós temos um relógio que você deve tocar no mínimo 25 vezes, no tempo de 5 segundos. Algo bem simples. Nosso terceiro minigame, você deve encontrar um canal que te entretenha e você deve seguir até o canal 58 para assistir TV. Algo bem simples também. Nosso quarto minigame é relacionado a uma coleta de lixo, onde o jogador ele realiza uma tarefa do dia dele, que é fazer essa separação do lixo e fazer a coleta normal. O nosso quinto minigame você deve lavar a louça do dia a dia, uma tarefa comum de costume em casa. Nosso sexto minigame ele é realizado na faculdade e é relacionado à associação de cores. Nós devemos associar a palavra em relação com a cor que está aparecendo. Nosso sétimo minigame ele é relacionado a carregar documentos. Nós devemos carregar uma papelada até o nosso chefe, né, do trabalho. E o cenário se passa no escritório, né? No escritório onde trabalhamos. E é mais ou menos a visão de cima dele, como se fosse meio que um labirinto onde tem as cabines. Bom, esse é um exemplo como é nosso diálogo e nosso narrativo funciona. Geralmente sempre ocorre entre dois personagens. E é onde a gente costuma contar, né? Bom, a nossa interface em game, nós temos a nossa HUD aqui. A gente tem uma barra lateral esquerda, que conta com os elementos mais principais do jogo, como o sistema de dias que nós temos, e com o sistema também de informações, a barra de temperamento do personagem, e também embaixo a barra também inferior com os cômodos, onde a gente pode acessar os lugares que podemos jogar, os minigames.
e também o nosso menu inicial ao lado. Sobre as correções de bugs, esses são os bugs que conseguimos corrigir. Corrigimos desde o dia do link até agora na Terra Banca. São bugs mais de bug em questão de balanceamento e bugs em questão de visual. E além disso, também tem algumas coisas que gostaríamos de melhorar, que é com algumas melhorias, como por exemplo, adicionar um pouco mais de narrativa, adicionar alguns minigames, algumas coisas mais interessantes que também estamos procurando fazer no futuro. E também em relação ao feedback de alguns botões que também tem no jogo. Bom, essa é a nossa parte de monetização que nós vamos ver, é a parte da SWOT e dos nossos concorrentes. É muito importante citar sobre isso a questão de que nós temos são muitos elementos que nos faz ter a nossa equipe. Então, a gente tem uma abordagem interativa, a gente também tem oportunidades como as tecnologias que temos atualmente, né, em relação à produção de jogos. Também temos ameaças em relação à nossa entrada recente no mercado, né? Então, alguns jogos que são mais consolidados, os concorrentes acabam tendo um espaço maior do que a gente atualmente. E isso é o nosso espaço atualmente no mercado. Sobre a parte de estratégias, o nosso produto ele é um produto que tem uma acessibilidade boa, é um serious game, e ele tem um preço fixo de R$5 atualmente. Mas isso pode sofrer alterações caso nós vemos que o jogo não consegue ser pago com esse valor. E aí a gente pode também optar como alternativa, deixar o jogo de graça e adicionar anúncios para conseguir obter esse lucro que precisamos nele. O jogo ele estará disponível na Google Play, na plataforma da Google Play. Ele tem uma página da itch.io também, tem uma página da Wix, vai ter uma página da Wix.com, e a gente tem um planejamento de lançar ele para iOS, né, na App Store, no ano que vem. O jeito de promover nosso jogo é justamente pelo fato de que ele é capaz de fazer esse clareamento do tema para o consumidor, deixar ele mais e fazer com que ele entenda como é que o tema funciona, como é que a depressão ocorre e por que ela ocorre daquele jeito, e também porque ele necessita desse conhecimento que o nosso produto oferece. Porque o nosso jogo ele oferece um conteúdo que as pessoas que têm depressão, elas buscam, e é um conteúdo também que as pessoas que não têm depressão, elas também precisam buscar para entender como funciona. Então, é interessante para os dois lados. Então, acaba ajudando a todos. Só agora a gente tem um vídeo nosso de aquisição. Ok, agora voltando à apresentação. A gente tem um mockup da nossa página da Google Play, que como está o layout agora atualmente. Essa é a nossa página do itch.io, como é que está o layout também, está funcionando atualmente. Essa é a nossa equipe, e obrigado a todos por terem assistido a nossa apresentação.